Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós te bendizemos, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de chegarmos na Tua presença para te adorarmos. Obrigado, Jesus, obrigado porque nós sentimos a Tua presença nesse lugar, Pai. Nós sabemos, Deus, que existe algo que o Senhor tem separado para essa noite. E nós te pedimos, Pai, para que nós façamos parte disso. Recebe, Deus, toda a entrega. Recebe, Pai, toda a consagração nessa noite. Nós pedimos, Deus, que o Senhor continue nos mostrando, Pai, os Teus desígnios. Que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo nesse caminho, que é o caminho, Pai, aonde nós encontraremos, Deus, a eternidade. Que essa noite, Deus, o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações. Que a Tua mensagem, Pai, ela possa ser passada, Deus, da forma correta. Que não seja, Deus, simplesmente palavras vãs saindo e fluindo da minha boca, Deus, mas que sejam palavras que possam glorificar o Teu santo nome. Deus, que essa palavra ministrada, ela possa fazer sentido na minha vida e na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que nós sejamos, ó Deus, acrescidos nessa noite por aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço. Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor possa passear neste ambiente. Para que o Senhor possa nos tocar. Que nós possamos, ó Deus, sentir o Teu aroma suave aqui nesse lugar, Pai. Nós já recebemos, ó Deus, uma palavra tão poderosa no início desse culto. Os louvores aqui, Pai, que foram ministrados essa noite. Essa palavra de dízimos e ofertas. Continue, Deus, trazendo pleno convencimento, Pai, daquilo que vem realmente de Ti. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como é bom poder chegar ao sábado à noite. Uma semana corrida, como a Vívia disse, muitas obrigações, muitos afazeres, mas nós chegamos aqui com alegria. Alegria por saber que é o Senhor que nos prepara tudo, né, MP? É tudo. Não é mais ou menos, é tudo, absolutamente tudo. E nós somos alegres por isso. Eu pedi ao Senhor um tema, uma mensagem, e aí Ele me deu esse tema. Coloca pra gente, por favor. Jeff, olha lá. Reconheça a presença. O texto básico que eu coloquei ali foi Salmos capítulo 16, verso 11. No sábado passado nós tivemos uma ministração que falava sobre batalha. E como é que era o tema? Fortalecidos na batalha. É isso aí. E eu falei, Deus, como que a gente pode trazer uma sequência daquele tema? De forma que a gente consiga compreender por que nós vencemos, por que nós somos fortalecidos em meio a batalhas. E o Senhor me levou para esse texto de Salmos capítulo 16, verso 11, que fala assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetualmente. Aqui o salmista Davi já estava trazendo uma perspectiva sobre a visão da eternidade. E como nós dissemos na semana passada, Davi, para que ele chegasse ao reino, ele enfrentou muita batalha, enfrentou muita guerra. Ele foi muito desafiado naquilo que talvez poderia ter sido o pior momento da vida dele, porque ele sabia que ele havia sido ungido rei por Samuel, só que entre esse momento e o momento dele assumir o trono, todos os desafios que ele enfrentou poderiam dizer completamente diferente da perspectiva que havia sido gerada no coração do rei Davi. Trazendo para esse tema de hoje, reconheça a presença. O maior problema dos cristãos hoje em dia não é a falta de presença de Deus na vida deles. Não é essa ausência.
Por que eu falo isso? Porque nós andamos, nós convivemos com pessoas e nós percebemos cada um dos milagres que o Senhor tem agido na vida delas. Só que por algum motivo, elas ainda insistem que elas estão andando sozinhas. E parece uma maluquice isso. Porque a falta desse reconhecimento da presença não significa que Deus não está lá. Deus, ele se faz presente em todo o tempo. A Vívia começa falando e ela vai falar sobre a presença que existe nesse lugar. Quando eu olho aqui para a Flórida, eu olho para o céu da Flórida, o MP chegou aqui, eu acho que é o mais novo, né? E você reconhece o céu de Brasília aqui na Flórida, não reconhece? Porque é um céu bonito, um céu aberto, né? A gente consegue reconhecer. E aí você olhando para o céu, engraçado que uma das coisas que eu não tenho muita saudade de Brasília, sabia que é o céu? Eu tenho essa mesma percepção desse céu de Brasília, né? Aquele céu azul lindo e tudo. E aqui a gente consegue olhar para esse céu e a gente vê o sol brilhando de um jeito. Eu não sei se é porque a gente está ali na beira da praia, viu, MP? Mafê, desculpa aí, tá? Pastor. Mas a gente tem uma percepção linda do céu. E aí você olhando para o céu ali, para o sol, para as nuvens. De vez em quando a gente sai de casa, e aí eu abro a porta, e eu não consigo enxergar o sol. O céu está tomado das nuvens, e aqui as nuvens, quando elas ficam pesadas, parece que dá para você pegar uma nuvem dessa, de tão pesada que fica. E esses são os dias nublados. E quando a gente olha para o céu, você pode até pensar, durante o dia, você pode até pensar que o sol não está lá, porque você não vê o sol. Aqui fica fechado, completamente fechado. Principalmente nos períodos que estão período aí preparando para furacão. Você não consegue ver o sol. Mas olha que interessante. Apesar de você não conseguir ver o sol, ele está lá, não está? O sol não sumiu. Está durante o dia. O que diferencia a noite para o dia? É o sol brilhando. Só que eu olho para o céu, mas eu não vejo o sol. Quando a gente traz para a nossa vida espiritual, eu posso fazer essa comparação. Eu olho para o céu, eu não vejo o sol, e isso não significa que o sol está lá, não está lá. O sol continua no mesmo lugar. E olhando nessa perspectiva, eu posso dizer para vocês com toda certeza que a ausência nesse caso, ela é muito mais algo que é percebido do que uma ausência real. Não é isso? Eu posso perceber que o sol talvez ele não esteja lá, que o sol talvez tenha sumido, mas o sol continua no mesmo lugar. E quando nós trazemos para a nossa vida, nós conseguimos fazer a mesma comparação. As nuvens, elas estão tampando o sol, elas tampam simplesmente a minha visão desse sol. E todas as vezes, aí foi interessante a Fabrícia falar, que as pessoas acabam tendo uma percepção que o pau quebra só quando ela chega para Deus, né? Eu estava no mundo, estava tudo bom. Aí eu cheguei para Deus e tudo começou a enrolar. E talvez ela nem parou para poder prestar atenção que o fato dela estar vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, fazia com que coisas que eram, que desagradavam a vontade do Senhor, eram feitas e ela não percebia. E quando ela precisa ajustar esses botões, ela começa a se deparar num confronto entre ela e ela mesma. Ela falou, não, isso aqui eu não faço mais. Automaticamente, os resultados que ela estava acostumada a gerar fazendo a coisa errada, não vem mais. Aí ela acha que ela está passando por batalha. Então, eu achei muito legal, Fabrício, ter colocado isso aqui. Mas, voltando para cá, quando eu olho para essas nuvens, eu posso dizer que na minha relação com Deus, o fato talvez de eu não enxergar e não ver essa presença de Deus, é muito mais algo que é percebido, mas não é real. Porque Deus continua lá. E aí eu trago e começo a perceber que talvez os meus medos, as minhas aflições, quem aqui não é tomado por aflição? O dia corrido, o boleto para pagar, o menino que está na escola, eu tenho que correr para pegar o menino, né, MP? Só que eu tenho mais 2 outras agendas exatamente batendo no mesmo horário. Talvez
sejam distrações. E eu não vou falar grandes distrações, não. Vou falar de pequenas distrações. Eu sei que todos os compromissos que eu preciso cumprir, mas eu prefiro abrir meu telefone e ficar ali passando o dedo e rolando o dedo. Talvez todos esses sentimentos, essas coisas que eu falei, elas são exatamente as nuvens que fazem com que o céu fique fechado e eu não enxergue o sol. Deus, de fato, Ele sempre vai estar presente. E não tem absolutamente nada que você possa fazer ou que você venha fazer que esse Deus, que é o nosso Deus, não esteja presente na sua vida. Mas o que acontece é que nem sempre Ele é percebido. Você pode pegar pessoas que estão num ambiente como esse, igual nós estamos hoje, e as pessoas têm um tempo de experiência e relacionamento com Deus diferente. O mesmo Deus, no mesmo lugar, Ele pode ter uma percepção. A pessoa pode gerar uma percepção diferente sobre esse Deus. Às vezes, o grande problema é a questão da honra. Ele não é percebido e agora ele também não é honrado. E a última coisa vai falar sobre a questão da sua busca. Qual que é o seu nível de busca por Deus? Qual que é o seu nível de entrega? Não existe como eu gostar de algo e eu não praticar aquilo. Não existe como eu querer algo e não trabalhar por aquilo. Então, se eu não busco relacionamento com aquilo que eu quero, é loucura eu imaginar que eu vou ter aquilo. Com Deus não é diferente. A Bíblia vai mostrar para nós que Deus, Ele sempre esteve no mesmo lugar. Só que nós vamos nos afastando. Eu vou fazendo com que essas nuvens carregadas, os medos, as dúvidas, as preocupações, as distrações, as ansiedades, elas começam a criar uma barreira entre eu e o relacionamento com Deus. E todas as vezes que eu faço isso, eu posso até dizer que eu não tenho sentido a presença de Deus. Mas a grande verdade é que não é por conta de Deus, mas é por conta da minha decisão. Mas hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Hoje eu creio que muitos de nós, eu estava vindo para cá, Samuel me mandou umas fotos, e ele falou: Eri, eu tomei uma decisão, eu vou documentar o meu testemunho, o tamanho daquilo que Deus vai mover na minha vida. E na hora veio uma certeza muito grande, Samuel. Nós não conseguimos entender e falar sobre todos os mistérios que são da parte do Senhor. Mas eu sei que Ele tem te preparado para viver um tempo que você jamais viveu na sua vida. E ele só vai acontecer porque você tem se colocado na brecha. E colocar na brecha não é para fraco. Não é para quem está mais ou menos. É para quem entendeu e assumiu um compromisso com o Senhor. Muitas vezes nós podemos estar e nós viveremos de alguma forma por centímetros de um milagre. Só que olha que interessante, minha mãe, na sabedoria dela, ela falava assim: meu filho, cavalo selado não passa 2 vezes. Você ouviu isso, MP? MP é mineiro também de Uberlândia. Às vezes, os nossos pais, os avós falavam assim: meu filho, cavalo selado não passa 2 vezes. Só que eu fui me relacionando cada vez mais com o Senhor, e eu fui compreendendo que não. Existe, eu posso entender que existe a sorte, mas eu tenho experimentado e tenho vivenciado sobre a questão da boa sorte. Então imagina que se eu não estiver disponível, ou se eu não reconhecer que esse Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, eu posso estar ao lado de um milagre, e mesmo assim eu não perceber. As pessoas, elas brigam por coisas que elas imaginam que elas possam resolver, mas se elas não estão se dando ao relacionamento e reconhecendo o ambiente da presença de Deus, esses milagres, eles não acontecem na vida dela.
E aí talvez ela fica como espectador. Eu olho para quem está sentado, quem está realizando as coisas, e eu só consigo falar, por que Deus não move esses milagres na minha vida? O MP esses dias deu um testemunho para a gente, na célula, que foi absurdo, absurdo. Ele estava dormindo e ele recebeu uma mensagem, falou, liga, entra em contato com fulano. Ele não conhecia a pessoa direto, e ele simplesmente obedeceu a voz, foi lá e fez aquilo. E ele chegou no dono de uma das maiores companhias no Brasil. E quando ele chegou na pessoa, o MP falou, olha, a história é muito grande. Ele falou, mas pode contar que eu gosto de história. E Deus usou aquele momento para que o MP testemunhasse para um homem que talvez estava com o coração tão duro. E quando o MP falou e reconheceu, quem fez foi Deus, o rapaz olhou para ele e falou assim, foi Deus mesmo. E ele chegou exatamente no ponto. Então, se eu não estiver preparado a reconhecer e a discernir a presença de Deus, eu posso estar a centímetros de um milagre. E eu não vou viver o milagre. Quando eu olho para trás, eu só consigo enxergar que em todo tempo, pela misericórdia do Senhor, não pela minha capacidade em todo momento de discernir a presença dEle, mas pela misericórdia dEle, os milagres que aconteceram na minha vida. Mafê, eu saio de uma periferia de Belo Horizonte, e agora eu estou abrindo, na realidade, meu mordomo está abrindo a porta do meu bangalô, e quando abre, eu vejo só o mar assim, infinito na frente. A hora que o mordomo saiu, eu e a Fabrícia, nós pegamos e falamos, amor, vamos reconhecer que isso aqui não é capacidade nossa, não. Ajoelhamos e adoramos ao Senhor. Quando nós começamos a nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor nos dá a capacidade de discernir a sua presença. E eu quero falar sobre algumas pessoas aqui na Bíblia que conseguiram entender a dimensão da importância da presença de Deus. Quando eu olho a história de Obed-Edom, Davi estava transportando a Arca da Aliança da forma como ele gostaria, não da forma como era para ser feito. Um dos homens, quando a arca ela vai cair, ele vai tocar a arca. Qual que era o nome dele, pastor Wellington? Não, o nome de quem foi segurar a arca e caiu? Isso é prova de universidade, depois vocês olham e me ajudam então. Mas o fato é que depois dessa morte dessa pessoa, a arca vai parar na casa de Obed-Edom. E eu quero trazer a memória para todos vocês, Uzá. O nome não era difícil não, irmão. Uzá é um nome fácil. Mas o fato é que a arca ela vai parar na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que o fato da arca estar na casa de Obed-Edom, por 3 meses, a bênção chegou naquele lugar e restaurou aquela casa de tal forma que Obed-Edom é citado na Bíblia. Quando eu olho outras histórias, eu posso dizer aqui sobre Moisés, quando ele tem a visão da sarça ardente, e vem uma voz e diz para ele o quê? Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você vai pisar, a presença. Moisés também ele tem uma marca grandiosa na vida dele, porque Moisés ele subiu ao monte para falar com o próprio Deus. E essa presença ela era tão grande naquele lugar, que o rosto de Moisés ficava brilhando. Quantos de nós estamos conseguindo valorizar e compreender o chamado que o Senhor tem nos dado? E é legal a gente olhar isso, porque o Senhor vai te usar aonde você está inserido. Eu estava falando com alguém essa semana, com o Marcos Aquino, foi jogar lá o tênis conosco na quinta-feira, e o Marcos falou, Eri, durante muito tempo eu sofri porque no meu coração ardia uma vontade pelas nações e um chamado missionário. E eu, por algum motivo, eu parei na estrutura da igreja. Só que o Espírito Santo ardia no meu coração.
Até o momento que uma chave virou na minha cabeça. Porque eu comecei a entender que aonde eu tinha que trabalhar e produzir o meu pão, ali era o lugar que o Senhor estava me dando para poder ir às nações. E quando essa chave virou, eu comecei a fazer coisas que eu ainda não tinha feito quando eu estava confortável no banco da igreja. E eu falei, glória a Deus. Nós precisamos entender que o Senhor tem um chamado a todo tempo, que a presença dele ela é real. E aí nós olhamos para a vida de Enoque. Enoque ele chegou a um padrão de intimidade e de experiência na presença do Senhor, que a Bíblia vai dizer que Enoque nem passou pela morte. Quantos aqui não querem passar pela morte? Cadê, gente? Não tem ninguém que quer ser como Enoque, não? Obrigado, Edu, é porque está escuro aqui. Imagina essa experiência. Não tem como alguém não passar pela morte, se não for por essa presença. E eu confesso a vocês que eu não consigo nem ter noção do que seria isso. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi transladado para a glória sem experimentar a morte. Nós olhamos a vida de Isaías, que teve a oportunidade de ver o trono de Deus e ter visto o Senhor sentado nesse trono. Nós somos chamados nesse tempo agora para que nós possamos viver coisas grandiosas na presença de Deus. Você tem se dado a viver, a sentir, a experimentar essa presença? Quero voltar no exemplo das nuvens. A percepção de ausência, talvez seja só uma percepção e não uma realidade. Quando eu olho para a vida de Jacó, talvez um dos momentos para ele, que seria um dos momentos mais complexos, mais complicados, o momento da fuga dele. Jacó tem a oportunidade de preparar ali a sua cama no meio do deserto, frio muito grande, ele abraçar uma pedra, e ele tem um sonho, vê uma escada sendo colocada no chão, os anjos descendo e subindo. E talvez naquilo que seria a pior batalha de Jacó, porque até então a mamãe cuidava de Jacó, e agora não tem mais nada. No momento da fuga, Jacó, ele tem uma experiência com a presença de Deus na vida dele. A Bíblia vai dizer que aquilo impactou tanto Jacó, que Jacó pega aquela pedra que ele fez de travesseiro, e ele levanta essa pedra, e ele derrama ali então um óleo, e ele elege ali como uma Betel, como a casa do Senhor. Minha pergunta hoje para você é, se você tem vivenciado, se você está sendo fortalecido no meio da batalha, talvez aquilo que seria a sua maior vergonha, você tem elegido ali como a Betel, como a casa do Senhor? Porque lembra que eu disse que muitas vezes o fato de nós estarmos passando por batalha não significa que é para que a gente possa parar. Não é para que a gente possa ficar extasiado pelo medo. Mas é porque talvez nós estamos indo em direção à nossa promoção. Dei os exemplos para vocês. E eu vou voltar aqui então e vou dizer sobre as visões que tiveram Ezequiel e Daniel. A presença. A glória de Deus foi tão grande sobre a vida deles que eles receberam revelações importantíssimas e grandiosas. Quando eu olho para Paulo, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro que, na realidade, o nome ainda era Saulo, que foi o maior encontro da vida dele, aonde aquela luz aparece, Paulo cai ao chão, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês conseguem entender que Saulo, tudo que ele fazia, em tese, era que ele estava buscando a presença de Deus. Ele estava defendendo ali, então, aquilo que seria a justiça de Deus. Nesse momento, as pessoas que enxergavam o que Saulo fazia, podiam dizer que Deus não era com ele, Deus não estava próximo de Saulo. Deus vai ali e traz o encontro para Saulo. Jesus vai ali e se revela a Saulo.
Quando eu olho para Jó, no capítulo 42, no verso 5, vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Como você tem buscado essa presença, a presença de Deus? Nós precisamos reconhecer a presença do Senhor em todo tempo, em toda hora e em todas as coisas. Porque o céu, ele pode estar ativo diante de você. O céu, ele pode estar ativo ao seu redor. Mas se você tiver com as suas nuvens tampando essa sua relação com Deus, eu quero te dizer, você não verá a glória de Deus. O céu está ativo. Vocês já ouviram dizer que a nossa guerra não é contra o sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades que militam nas regiões celestiais? O céu está ativo nesse momento. Eu gosto de dizer para os homens, e aqui eu vou abrir um pouco para as mulheres, está acontecendo um quebra-pau aqui. O pau está quebrando. Os anjos brigando com os demônios, com os principados, as potestades. E se eu não tiver ligado, se eu tiver distraído, se eu tiver com a minha alma distraída, eu não vou tocar naquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E eu quero te dizer que presença não é e não pode ser um sentimento. A presença de Deus, ela é uma realidade espiritual na nossa vida. Porque existem pessoas que elas chegam nos lugares e aí elas têm uma intenção, uma pretensão que é muito rasa. Olha, eu entrei aqui, eu fiquei todo arrepiado. Olha aqui. Eu quero te dizer que Deus é mais que isso. Porque se eu entendo que eu entro num ambiente e eu não fico arrepiado, não me dá um calafrio, eu não dou 4 pulinhos, Deus não está ali, já ficou tudo complicado. A minha intimidade com o Senhor, ela precisa ser mais profunda do que simplesmente um arrepio, uma emoção. Porque senão eu poderia dizer para vocês e afirmar que se fosse simplesmente um espaço de emoção, eu posso dizer que quando a gente terminasse o culto aqui, acabou. A presença de Deus sumia. Não é assim? Já ouviram as pessoas dizendo que foi num culto, o culto estava muito bom e falava assim, eu não tinha nem vontade de sair de lá. É porque era esse entendimento, que a presença era só ali naquele momento. Às vezes nós vamos para um encontro com Deus, nós vamos para um retiro, e a gente costuma dizer também, eu não voltaria mais. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem te chamado para que você consiga discernir a presença dEle em todo o tempo. O Senhor é contigo. É Ele quem te fortalece. E por mais que as pessoas confundam isso, eu posso te afirmar que a presença de Deus é muito mais do que aquilo que você sente. O Senhor não se move sobre a sua vida por um sentimento, pela sua emoção. A presença de Deus só depende de uma coisa, dele mesmo. E se nós vivemos diante do Senhor, e se nós estamos buscando o relacionamento, uma verdade em Cristo Jesus, eu posso te dizer que ser maduro espiritualmente, eu tenho falado isso com o pastor Wellington, que eu vejo que as pessoas precisam adquirir essa maturidade, porque na maior parte das vezes nós estamos ministrando, nós estamos trazendo a palavra e parece que as pessoas não estão entendendo. Mas quando essas pessoas, elas vão adquirindo a maturidade espiritual, elas vão entendendo que não é simplesmente uma manifestação quando eu arrepio, quando eu não arrepio. Nós temos o Marco lá na igreja de Ormond. O Marco, ele é um cara que trabalha na área de pintura, e ele é um cara mais aparentemente, né, pastor? Parece ser um cara mais duro, né? Mas é um cara que tem vivido uma experiência na presença de Deus de forma absurda.
quantas vezes o Marco chega para mim e fala, Eri, eu estava andando hoje de carro, e é lindo, viu, gente? Marco deve estar com seus 50, 55, se vocês estiverem deixando ele mais velho, eu vou falar para ele, tá? Mas deve ter por aí, seus 53, 55 anos. Não, mas o cara dá um banho na gente. O cara é meio bombado, né? E então o Marco, ele chega e fala, Eri, eu estava andando de carro esses dias, estava ali na raio ali. E cara, você acredita que eu estava ouvindo um louvor? E começou a me dar uma vontade de chorar. E ele falou, não lembro a última vez que eu chorei. E eu falei, e aí? Eu chorei demais. Eu falei, Marcos, você é lindo demais, irmão. Presença. Mas Eri, isso está certo. E eu falei, ô irmão, está mais do que certo. O Espírito Santo é contigo. É Ele que tem te levado a esse tempo de, sabe, de se derramar na presença dEle. E aí eu encontro o Marco de novo, ele fala, Eri, cheguei em casa do trabalho, e eu fui tomar um banho, e eu estava lá tomando banho, e aí começou a me dar uma vontade grande de orar pela minha esposa, e meu coração, né, pastor Wellington? Meu coração começou a ficar feliz assim, sabe? Ardendo de felicidade, pela experiência que ele estava vivendo. E eu falei, e aí, Marco? E aí eu comecei a orar. Pô, mas e aí, como é que foi? Quando eu vi, eu já estava chorando. Eu falei, sério? E aí? Eu estava chorando e estava bom, e eu não queria parar, aí eu comecei a orar pela minha filha, e aí eu comecei a orar pelo meu filho, e eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele banheiro. Eu falei, irmão, eu quero te dizer que você está tendo uma experiência no Espírito Santo. Às vezes nós temos pessoas maduras na fé, no sentido de conhecer profundamente a palavra, mas elas não estão percebendo porque as distrações não têm feito experimentar essa duas presenças. Então está tudo certo. Comece a orar para que a sua esposa comece a passar por isso. Comece a orar para que os seus filhos, a sua filha comece a experimentar isso. Não deixe que isso pare em você. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele possa nos trazer essa percepção espiritual. A gente não deve mais ser pessoas rasas de vivermos situações onde eu só posso manifestar alguma coisa no Espírito se eu sentir. Se eu não sentir, eu não manifesto. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos dê discernimento. Eu já contei aqui, mas eu tive lá em Wedding com a Fabrícia na Bethel, e aí nós tivemos a oportunidade de entrar na sala de cura, e lá na sala de cura eu vi algo impressionante, porque eu não tinha experimentado aquilo ainda. Era um ambiente como esse aqui, e o templo não estava assim organizado com essas cadeiras normais assim. O templo estava sem as cadeiras estavam no canto. No centro tinha um ambiente onde as pessoas faziam pinturas proféticas. A equipe de dança não estava dançando no púlpito, ela estava dançando entre as cadeiras. E eu entrei naquele lugar e eu falei, meu Deus, eu vou colocar tudo na conta do mistério de Deus. Mas eu quero experimentar essa presença. E ali eu orando, quietinho, a Fabrícia já estava mergulhada naquele processo. Né, Fabrícia? A Fabrícia já estava chegando assim. Deus! E eu lá olhando aquilo, mas eu falei, Deus, eu quero viver, eu quero experimentar isso. Mas fui ali, olhando tudo, as pessoas orando umas pelas outras. Eu cheguei e eu estava com uma dor impressionante nas costas, porque eu tinha me contundido, e uma dor nas minhas batatas. E quando eu cheguei ali, eu sentei no cantinho, e tinham mais 3 incrédulas do meu lado. Eu não era não, tá? Só as 3. E aí, eu olhando tudo aquilo, e as pessoas orando, e as 3, uma olhando para a outra, e eu falando, Espírito Santo, deixa eu viver esse ambiente, me permita viver esse ambiente. Eu estou dando importância porque eu estou vendo aqui, mas eu sei que o Senhor está nesse lugar.
E aí se aproximam 2 jovenzinhos assim, perto de nós. Os 4 sentados assim. E aí o jovenzinho fala, tudo bem? O Espírito Santo pediu para que eu viesse aqui, porque ele me mostra uma pessoa que está com dor aqui nas costas. Aí quando ele põe a mão assim, era onde eu estava com dor. Só que eu olhei para as 3 incrédulas aqui, e elas tinham mais ou menos a mesma idade minha, né? 38 anos. Brincando, gente, sou mais velho um pouco. 8 anos mais. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, beleza. Olhando para a cara de todo mundo, mais ou menos essa galera está toda com dor nas costas. Batata. Porém, quando ele falou, eu olhei para as 3, né? Você vê, eu já devia falar logo, sou eu. Olhei para as 3, mais ou menos assim, eu vou dar a primeira prioridade para as damas. E aí ele vai e fala assim, olha, e o senhor me mostra que essa pessoa está com dor também aqui, nessa região. Aí MP, não teve jeito, sou eu. Quando isso aconteceu, veio uma outra brasileira de longe e falou assim, olha, você está acostumado a falar inglês e tudo? Eu falei, olha, eu não sou expert na língua não, mas eu consigo entender. Ela falou, eu posso traduzir para você? Você me permite viver isso? Eu falei, claro. E ela veio e o rapaz não fez nada mirabolante, nada mirabolante. Ele simplesmente chegou e falou, olha, eu vou orar com você, e eu vou dar uma ordem para essa dor sair, e eu vou só contar até 10. Vou fazer uma contagem regressiva. Quando eu falar 1, eu tiro a mão do seu peito e a dor ela vai embora. E a hora que ele começou a falar comigo, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio. E eu não vou ficar preso nesse sentimento que talvez o formato do culto não é o formato que eu estou habituado. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. E o fato que quando Ele coloca a mão sobre mim, Ele começa a orar. E Ele vai contando 10, 9, 8. Quando Ele fala 1, eu não senti absolutamente nada no meu corpo. Nada. E aí quando Ele fala, olha, o que você não podia fazer? Eu falei, não podia abaixar. Ele falou, você pode abaixar? Na hora eu abaixei. E quando você abaixa aqui, você puxa tudo, não puxa? Não senti dor nenhuma. E a Fabrícia estava lá como prova, porque eu sou forte para dor, né, amor? Só que não. Mas eu tive a oportunidade de experimentar quão bom é que nós possamos compreender sobre essa presença. E eu quero te convidar essa noite para que você possa reconhecer a presença em todo o tempo. A presença de Deus, ela revela a direção. No versículo, quando nós lemos, tu me farás conhecer a vereda da vida, Deus não está preocupado em guiar somente os fortes. Quando você vê Ele levantando homens, chamando pessoas, eram pessoas como as improváveis eram levantadas, Ele não estava chamando só o forte. Vou usar aqui Davi de novo, quando Samuel vai à casa do pai, Jessé, ele não vai em busca do mais forte. Ele vai em busca daquele que ele saberia, que estaria sensível a ouvir a voz dele. Você tem estado sensível a ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida? Porque eu te digo que nós estamos experimentando. Aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, eles cometem menos erros. É simples. Todos aqueles aos quais nós estamos cuidando, nós estamos trazendo a palavra, nós estamos vendo o que o Senhor tem feito sobre a vida deles. Todos. A igreja de Ormond era uma igreja que tinha lá 5 famílias. E nós olhamos os frutos das famílias que chegaram posteriormente. E percebemos aquelas que ainda não entenderam sobre a presença do Senhor sobre a vida delas. Às vezes parece que é a corrida dos ratos, né? A pessoa está vivendo as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Outras famílias que chegaram depois e começaram a experimentar dessa direção que o Senhor tem dado a revelação, elas cresceram absurdamente e continuam buscando esse crescimento.
Lá em Romanos 8, capítulo 8, versos 26 e 27, Deus vai mostrar algo importante para nós. Porque Deus, Ele não grita sobre a direção. Ele não vai ficar gritando para você, gritando no seu ouvido. Mas a Bíblia vai dizer que Ele vai falar através de sussurros. Porque Ele sabe aqueles que andam perto, aqueles que estão pagando preço, aqueles que mexem o doce, né, Vivi? Mexe o doce e corre para poder fazer um evento maravilhoso. Ontem nós tivemos a formatura e o fechamento do curso Herança do Homem Sábio. Foi uma bênção tudo, todos os detalhes, menos o vídeo que o Erivelto fez. Mas deixa isso para lá. Parece que foi o vídeo para o Erivelto, mas tudo perfeito. Romanos, no capítulo 8, então, vai dizer que é da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A presença de Deus, ela traz cura para a alma. Vocês já ouviram dizer que as emoções, elas são alojadas na alma? A presença de Deus, ela cura a alma. Se eu colocar agora toda a minha necessidade na mão de um homem, você sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar com as mesmas dores. E talvez eu vou aumentar as minhas dores. Agora, quando eu reconheço a presença de Deus sobre a minha vida, eu tenho a cura. A parte do versículo que fala, na tua presença há plenitude de alegria. E aí eu posso te dizer que alegria aqui, ele está falando plenitude. Ela não é uma alegria parcial, ela não é um alívio momentâneo, mas não, é plenitude. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos essa alegria, porque nós temos a nossa alma curada. A presença de Deus, ela preenche espaços vazios, espaços que eu posso afirmar para você, que não é comprando o carro do ano, não é fazendo a viagem maravilhosa que a influência que eu sigo faz, não é tendo o corpo estruturado que o influencer que eu gosto tem, não é tendo mais 1, mais 2, mais 3, mais 10 filhos. Essa presença, ela vai muito além disso. Existem pessoas que acreditam de fato que se elas não se relacionarem com aquele grupo de outras pessoas, ela não vai conseguir dar certo na vida, viu, Edu? Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que falam que o poder do network é o que muda a vida delas. E eu posso garantir para você, que se você não conseguir compreender a necessidade de viver na presença do Senhor, você pode passar uma vida inteira mendigando por coisas externas, por um amor, por uma orientação, por um dinheiro que talvez você entende que você tem que receber, por algo que não vem da parte de Deus. Aquilo que vem da parte dos homens, eu posso garantir para você, elas podem ser até boas, elas podem até gerar coisas que vão te fazer bem, mas todas as vezes que eu busco essa presença do Deus maravilhoso, do Deus grandioso, é onde eu experimento tudo aquilo que é da parte do sobrenatural. E tudo aquilo que, durante a sua caminhada, você pode chamar de cansaço. Se você parar para pensar verdadeiramente, você vai enxergar que isso é a distância da presença de Deus. Quando nós estamos nos deixando ser vencidos pela correria do dia, pelos problemas que eu acho que eu não deveria estar passando, você pode ter certeza que o diabo tem conseguido me colocar num lugar que não é o lugar que o Senhor tem me chamado para estar. E todas as vezes que eu opto por pagar um preço, por chegar diante do Senhor, eu estou indo exatamente para o centro da vontade dEle, não a nossa, não a sua. A presença de Deus, ela muda atmosferas. Tudo aquilo que acontece ao seu lado, tudo aquilo que acontece diante de você,
quando nós trazemos a presença, ou quando nós entramos nessa presença de Deus, toda a atmosfera, ela muda. Porque na parte que fala, a tua direita há delícias perpetualmente. Eu posso garantir a você que quando Deus ele entra, quando essa presença ela nos enche, as casas mudam, as famílias mudam, os seus negócios mudam, a sua parte financeira muda, a sua história muda por completo. O seu destino agora não é mais o destino, como eu cheguei aqui, o pastor Wellington falava que as pessoas deram palavras duras para ele, dizendo que esse país era o cemitério de profetas. Mas todas as vezes que eu me posiciono, eu busco essa presença, eu quebro todos os argumentos, porque cada um deles que são ditos a seu respeito, eles são enviados da parte de Satanás. Não duvide, não duvide. Se essas pessoas, elas entendem que elas conseguem mexer com os seus sentimentos, porque você ainda não entendia que essa presença não é emoção, mas ela é um discernimento. Quando eu mexo na sua emoção, te mostrando que aqueles que vieram para cá, eles deram errado, eu estou fazendo com que você siga essa mesma pretensão, essa mesma ideia. Mas eu quero te dizer que quando você tem a compreensão e o discernimento da parte do Senhor sobre essa presença, lugares comuns se tornam terrenos de milagre. Porque você honra a presença que Deus é na sua vida. Amém? Quando você enxerga essa presença, você começa a discernir aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus está movendo na sua vida hoje, e você reconhece, e você glorifica a Deus. Pode ficar de pé? São 9:02, comeram todo o meu horário, e eu vou encerrar por aqui. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero que você comece a pedir o Espírito Santo para que Ele possa te dar esse entendimento, que o Senhor é contigo em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida. Não tem absolutamente nada que você faça, nenhum ambiente que você entre, que a presença do Senhor não seja contigo. Não tem nenhum momento que você pegue o seu carro, que você comece a falar coisas que talvez estejam no seu coração e não dá para falar para ninguém. Não tem lugar onde você está sozinho. O Senhor ali está contigo. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, nós te clamamos para que nós possamos experimentar um novo mover extraordinário sobre as nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a tua vontade ela seja maior do que os nossos medos, do que os nossos sentimentos, Pai, que insistem em nos tirar da tua presença. Eu te peço, Senhor. Meu Deus, que o Senhor comece, Pai, a fazer coisas novas sobre cada uma das nossas casas aqui, Pai, representadas, sobre cada uma das famílias aqui, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que nós possamos te dar glória em todo tempo e que essa glória, ela seja maior do que o barulho, ó Deus, que às vezes tenta nos impedir, tenta nos parar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, continuar a cada dia mais e mais clamando, ó Deus, por essa doce presença, meu Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que quando nós estamos na tua presença, nós encontramos tudo, nós reconhecemos tudo, Pai. Nós sabemos que tudo vem de ti, tudo volta para ti, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, talvez existem pessoas aqui, Pai, que estejam cansadas de buscar respostas. Mas o Senhor, essa noite, o Senhor nesse dia, o Senhor está prometendo simplesmente proximidade. Porque quando nós estamos conectados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nós experimentamos e nós vivemos todos os milagres que o Senhor tem dado a nós, meu Pai. Ó Deus, talvez alguém aqui tenha pedido portas abertas, meu Deus. Mas o Senhor nessa noite diz que a maior preocupação é que essas pessoas estejam mais perto do Senhor. Porque quando nós estamos mais perto do Senhor, meu Deus, nós já temos tudo, meu Pai.
Nós não somos mais crianças ou que ficam ali pedindo, quando na verdade nós só deveríamos chegar diante do Senhor para agradecer tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dê, Pai, as visões ou a visão espiritual aberta, nos dê, ó Deus, os nossos olhos espirituais abertos, Pai, que nós possamos enxergar a Tua dimensão e a Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que os milagres, eles são consequências naturais, Pai, de quando nós nos chegamos diante do Senhor e quando nós permanecemos diante de Ti. Eu te peço, Pai, levanta cada homem aqui, levanta cada mulher nesse lugar, que eles possam experimentar algo grandioso da Tua parte, que eles possam viver algo, Deus, que seja realmente direcionado pelo Senhor, Pai. Que os olhos aqui, meu Pai, ao verem aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, eles possam simplesmente glorificar a Ti cada dia mais e mais, Pai. Que a Tua presença seja percebida em nós. Que a Tua presença, ó Deus, em todo o tempo, em todo ambiente, Pai, ela permaneça, ela prevaleça, Pai, sobre toda e qualquer preocupação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, tira toda distração, tira todo medo, tira toda ansiedade, arranca tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Remove toda cegueira espiritual. Remove, ó Deus, tudo aquilo que tapava os nossos ouvidos, que atrapalhavam, ó Deus, de nós ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito, meu Deus. Porque como nós lemos aqui em Romanos, muitas vezes o Senhor tem falado conosco de forma, Pai, baixinha, uma forma sussurrada, Pai. Porque nós estamos perto do Senhor, meu Deus. Toma os corações essa noite, meu Pai, e nos leva a um lugar de intimidade, um lugar onde nós possamos experimentar mais, ó Deus, da Tua presença, meu Pai, porque nós sabemos que essa presença, ela é suficiente, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que nós possamos experimentar mais o Senhor todos os dias, que nós possamos, ó Deus, glorificar a Ti, meu Pai. Nos permita viver um nível de intimidade mais profundo, Deus. Mais profundo, meu Pai. Em tudo, Deus. Que as nossas preocupações, ó Deus, os nossos achismos, Pai, todos caem por terra na autoridade do nome de Jesus. Que nada se levante, ó Deus, como um plano, Deus, de Satanás, para nos tirar dessa experiência e desse processo de reconhecimento que o Senhor é conosco em todo o tempo, meu Pai. Eu te peço. Em nome de Jesus, Deus. Quem aprende a reconhecer essa presença de Deus nunca mais vai viver perdido. Porque quando você valoriza a presença de Deus, Deus confia em você destinos ainda maiores. Deus confia coisas ainda mais grandiosas. Deus confia tudo nas tuas mãos. Existem coisas que irão acontecer nesse país aqui porque você está aqui. Mas para que isso aconteça, você precisa compreender que este tempo, este é o momento onde Deus vai te usar para trazer transformação. Primeiro para você, depois para a sua família. E aí sim, na vida daqueles quais o Senhor tem te colocado. Pai, eu profetizo nessa noite aqui, meu Deus, esses ventos espirituais que vão fazer, ó Deus, com que todas as nuvens sejam removidas, Pai. Ó Deus, e que esse pensamento dessa ausência dessa presença seja simplesmente uma percepção errada e não uma realidade. Que nós possamos viver um novo tempo do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém.